Glória a Deus. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Aleluia. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta, estamos bem, vamos iniciar o nosso dia clamando, pedindo a graça do Senhor. Somos carentes, todos nós temos uma carência espiritual, temos a necessidade de buscar a orientação divina e receber a graça para o nosso bem-estar. É bom, mas muito bom, estar firme, estar seguro, consciente na presença de Deus. Então vamos meditar na palavra. Vamos estar de novo no Salmo 33, só que agora nós vamos meditar nos versículos 18 a 22. Aqui nós temos uma extraordinária orientação sobre o tratamento divino. Então, a leitura para nós. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Maravilhoso, um texto maravilhoso. Quando nós ouvimos falar bem de alguém, eu tenho experiências de pessoas que eu conheci e quando conheci, fui surpreendido digamos, o que me disseram, como disse a rainha de Sabá, quando visitou o rei Salomão. Ela disse, olha, tudo o que eu ouvi muita coisa importante. Ela empreendeu uma viagem de cerca de 2.100 quilômetros e ela disse, eu ouvi muita coisa interessante, mas não me contaram a metade. O que eu ouvi lá foi a coisinha mediante tudo que eu vi aqui. Bem-aventurados os teus servos. A mulher, ela estava extasiada com a glória do rei Salomão. E muitas vezes nós ouvimos falar muito bem de determinada pessoa. E quando a gente passa a conviver com esta pessoa, às vezes a gente sabe que era só um pouco que contavam. Ela é muito mais. Também existe o contrário. Pessoas que você escuta falar e às vezes você tem uma má informação. Também conheço isto. Você tem uma má informação a respeito de alguém e depois você descobre que era simplesmente era falso. Porque, mediante a sua experiência, você passa a viver uma vida, digamos, confiável e confortável com aquela pessoa que você tinha uma reserva por causa de um comentário. Então, somos ensinados na palavra de Deus a não fazer comentário ruim das pessoas, a não falar mal das pessoas. Essa questão, o açoite da língua é cruel. Você ferir alguém. Às vezes, as pessoas sofrem injustamente por causa de um comentário indevido. Bom,
O salmista, ele diz: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Os olhos do Senhor. O Senhor não tira o seu olhar de sobre aqueles que lhe são chegados, lhe são fiéis, aqueles que têm temor, aqueles que usam de compaixão com o próximo, aqueles que esperam na misericórdia do Senhor. E o que acontece com esses que buscam o ensinamento de Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? O que acontece com esses que buscam o reino de Deus e a sua justiça? O versículo 19 diz que o Senhor livra eles da morte. O Senhor livra as almas deles. O Senhor guarda a vida deles. O Senhor defende eles dos infortúnios. E neste mesmo versículo ainda diz: para os conservar vivos na fome. A Bíblia fala bastante de fome. A Bíblia fala muito porque é um fenômeno mundial. A fome, as secas. A fome era uma ameaça no passado e é hoje no presente. A fome é um negócio muito sério e existia várias formas do sofrimento pela fome. Existia pelas pragas, existia pela estiagem, a falta de chuva, e existia pelo ataque dos inimigos. 3 causas de fome com muita frequência: problemas climáticos, pragas, pestes da lavoura e as guerras, as invasões, os invasores. Então, havia muita fome. E o salmista sabe, ele diz: aquele que teme o Senhor livra ele, guarda ele por misericórdia, o cuidado paternal de Deus, guarda eles, livra eles da morte e ainda faz milagre de os conservar vivos na fome. Quando existe esta fome, eles são misericordiosamente, misteriosamente poupados. Nós temos exemplos, muitos exemplos. Existe uma multiplicação de pães no Antigo Testamento. Alguém levou 20 pães de presente para o homem de Deus. E o homem de Deus era um período de fome, de seca, e tinha 100 homens lá. Aí o homem de Deus falou para a pessoa lá, encarregado, e disse: bota esses pães para os... Mas o que eu vou fazer com 20 pães? É interessante que eles tinham um tipo de pão que um pão era uma refeição para uma pessoa. Mas tinham 100 homens e 20 pães. Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com isso? Eu estou dizendo, coloque os 20 pães. E eles colocaram os 20 pães, e esses 20 pães foram multiplicados. Há uma multiplicação. Quem não sabia, fique sabendo. Tem uma multiplicação de pães no Antigo Testamento, no tempo de Eliseu. Bom, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e o Senhor os livra da morte, e o Senhor os conserva vivos na fome. Deus faz tudo, até multiplicar pão. E a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa segurança, a nossa defesa, o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Quem tem esta confiança, quem está vinculado ao Senhor, quem busca a presença do Senhor, quem dá glória ao Senhor em todo o tempo, quem realmente confia no Senhor, até na calamidade sai vencedor. Até na dificuldade sai vitorioso. Até na fome é mantido na fartura. O Senhor faz isto. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor, Ele é todo-poderoso. Ele faz o que lhe apraz. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o último versículo aqui é um pedido também. O salmista diz: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós,
como em ti esperamos. Nós fomos ensinados. O salmista está dizendo para Deus, nós fomos ensinados, nós fomos instruídos, nós fomos educados, nós fomos treinados para confiar. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos ensina, seja a tua misericórdia sobre nós, como em ti esperamos. Era uma fé, a confiança dos judeus era uma confiança profunda, porque a história era uma história em torno de milagres. Deus tinha chamado um casal idoso, Abraão e Sara, fez um milagre da renovação física, a renovação, o casal de idosos, ele com 100 e ela com 90, tiveram um filho, e este filho criou-se vigoroso, saudável, e veio a ser o pai do Jacó e do Esaú. Esaú não tinha desejos espirituais, era um profano, voltou-se logo para a política, para as guerras, foi tomar a terra dos outros, e tomou muita terra, se apossou e reinou absoluto lá, como se fosse independente de Deus. O Jacó tinha temor, ficou sob o conselho de Deus, sob o olhar do Senhor, e foi quem prosperou. Procura hoje um descendente de Esaú. Tem nenhum. A terra deles hoje é lá do rei da Jordânia. Tem nada a ver nem com Deus, nem com Israel, não tem nada a ver com Jacó, com os judeus. Não tem um descendente de Esaú vivo. Não tem um descendente de Esaú vivo. Devia ter. Porque ele era descendente de Abraão, era neto de Abraão, era filho do Isaac. Não tem ninguém dele. Porque os infiéis não prosperam. Mas esse aqui, descendente de Jacó, diz: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Tinha sido treinado para servir a Deus, para acreditar, para obedecer, para andar com Deus. Eles acreditavam no milagre. Acreditavam sempre em milagre. O casal de velhos tiveram filho, o filho cresceu, era filho único de Sara, cresceu, casou-se, gerou apenas 2 filhos, o Jacó e o Esaú. Jacó serviu a Deus, apesar de ter problemas como eu e os outros, e o Esaú, um profano. E através do Jacó, Israel. Está aí a nação com quase 4.000 anos de história, contando de Abraão para hoje. Então, meus amados irmãos, vale a pena receber a graça e vale a pena guardar no coração. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Que Deus abençoe os meus irmãos, enchendo de graça cada um, dando esperança, sabendo que o Senhor faz milagres, nos livra da morte e nos dá o seu amparo no aperto. Querido Senhor, Pai Santo, Pai bondoso que está nos céus, abençoa os meus irmãos, dá graça, dá a tua direção e proteção, manifesta o teu poder, ajuda, Senhor, o teu povo. Nos guarda, Senhor, na tua presença. Nos ensina, Senhor, a andar contigo, esperar na tua bondade e na tua misericórdia. Nos concede, Senhor, a prudência para andar sob a tua orientação. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!